Oh Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem verdades para firmar nessa noite no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque vidas serão impactadas, transformadas, agitadas por dentro para viver a palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por essas convicções acerca do Teu reino, sendo manifesto nas nossas vidas todos os dias, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Você pode orar em línguas um pouco. Re, rebro, bramaramanastesi, rokoshiki, bebere, bramaramanastesi. Roque re mamarama rambarambramanastisi, roco boboroboro brambramanastisi. Precioso Espírito, tens liberdade neste lugar, tens liberdade na nossa vida. Pai, nós estamos debaixo da Tua disponibilidade, estamos debaixo da Tua unção, estamos disponíveis para o Teu mover, para a Tua graça, para aquilo que o Senhor tem para essa noite, Pai. Aleluia, eu te dou graças, Pai. Aleluia. Roki kiki pro bramaramanastisi, robro bramaramanastisi. Oh, aleluia. Quando entregamos as nossas vidas a Ti, Pai, a fonte da água da vida do Espírito veio para dentro de nós através do novo nascimento, Pai. E rios do Espírito fluem através de nós quando recebemos o batismo com o Teu Espírito, Pai. E por causa disso nós fluímos nessa noite nas línguas do Teu Espírito, nas línguas que o Senhor nos concedeu. E em nome de Jesus nós alcançamos lugares, alcançamos pessoas, povos, as nossas próprias vidas, Pai, através da intercessão, através do mergulhar do Teu Espírito, Pai. Hey, rokoboborobe-estis-si, rekemamarahanasti-si-kiho, hey, roboboborobrobramaramanasti-si, riki-brosti-si, riki-brosti-si, hey, aleluia, aleluia. Aleluia, te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Te damos graças, Pai. Te damos graças. Te damos graças. Te damos graças, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Em todo o tempo. Amém. Levanta sua Bíblia assim. Eu gosto de incomodar o cão. Amém. Ele de vez em quando surge com algumas situações para nos entristecer. Agora vamos fazer um pouquinho de raiva a ele. Combinado? Levanta a tua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Diga: nessa Bíblia, Deus fala que eu sou mais do que vencedor. Diga: nessa Bíblia, Deus fala que eu sou a justiça de Deus. Diga: nessa Bíblia, fala que Deus me ama. Diga: nessa Bíblia diz que se eu ouvir a palavra do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, eu farei prosperar todos os meus caminhos e serei bem sucedido naquilo que eu realizar. Diga: essa palavra diz, onde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar é solo santo. Diga: aquele lugar me pertence. Diga: eu não sou fraco não. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você pode vibrar com a palavra? Aleluia, queridos. Eu vibro com a palavra porque eu sei quem eu era. Eu sei de onde Ele me tirou. Amém? Eu sei o estado que eu vivia. Eu sei a condição de pecado, de miséria e de complexo de inferioridade que eu vivia. Mas um dia, queridos, a graça abundou e me alcançou. O poder de Deus alcançou Saulo. O poder de Deus alcançou você. Amém? Através de uma palavra vinda da parte de Deus. Então, queridos, eu tenho no meu coração hoje de falar um pouco sobre as verdades da palavra, sobre honrar a palavra, amém? Sabe que quando nós honramos a palavra de alguém, nós estamos honrando a própria pessoa, amém? Por exemplo, se o pastor John, ele diz assim: Saulo, faça tal coisa, e eu, em obediência àquilo que ele falou, eu faço aquilo dali, eu não estou honrando a palavra apenas, eu estou honrando o próprio pastor John. Quando você pega a palavra de Deus e Ele diz para você fazer algo ou para você não fazer algo, e você faz ou deixa de fazer isso que Ele disse, você está honrando a palavra dEle. Da mesma forma, queridos, que quando a Bíblia fala para nós fazermos alguma coisa e não fazemos, nós estamos desonrando aquele que falou que era para fazer. Amém? Você está comigo? Então eu quero motivar você nessa noite. Eu quero que você conecte o seu coração ligado ao meu, e vamos ligar o nosso coração ao de Deus, para que a palavra que eu falar aqui alcance o seu coração, transforme a sua vida e traga vida em áreas que ainda estão mortas.
Amém? E traga ressurreição em coisas que precisam ser agitadas dentro de você. Queridos, Paulo escrevendo para um jovem pastor, Timóteo, aproximadamente 19 anos, ele disse assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Ele não disse que era para Deus reavivar, ele disse: Timóteo, é você quem vai reavivar. Você é o responsável de reavivar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, queridos, que no dia a dia, no passar do tempo, as coisas desse mundo, elas vão concorrendo com a palavra de Deus que está dentro de nós. E elas vão confrontando, e se nós não tivermos cuidado e a habilidade do Espírito Santo e a sabedoria de saber discernir as coisas, nós vamos nos deixar ser levados pelas coisas desse mundo. Mas sabe, queridos, que a palavra de Deus, ou o dom de Deus, ou aquilo que Deus tem especificamente para a vida de cada um, não muda. Deus permanece pensando a mesma coisa, Deus permanece acreditando da mesma forma. Quem mudamos somos nós, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam. Mas, queridos, sabe que eu não vou me conformar com o estilo de vida, eu não vou me conformar com as coisas desse mundo, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que Ele é todo poderoso, e Ele cuida da minha vida. Então eu quero motivar você a não se conformar com aquilo que Satanás tem trazido através de circunstâncias, de situações, de pessoas, para te entristecer. Eu quero te dizer uma coisa: se amolde ao estilo daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque o que Deus pensa é muito mais. A palavra fala lá em Isaías que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. A Bíblia fala: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia de poder, não voltará para mim vazia. Ele diz assim: mas há de cumprir tudo aquilo que eu mesmo ordenei, designei para que ela fizesse. Queridos, Deus tem uma palavra acerca da sua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, tudo bem, Deus tem. Mas por que muitas vezes, queridos, nós fazemos o rema, fazemos escola de ministros, fazemos teologia, fazemos todo tipo de dia que você imaginar, estudamos tudo, mas a nossa vida permanece da mesma forma? Sabe por quê? Porque não adianta eu saber tudo aquilo de Deus, não adianta eu conhecer Deus plenamente na letra, não adianta eu conhecer Deus apenas orando, não adianta. Eu preciso, queridos, usar uma coerência chamada assim, praticar a palavra. Deus tem algo ao meu respeito, mas se eu pratico a palavra, aquilo que Ele tem vai acontecer mais rápido. Ou seja, nós conhecemos pessoas que estão há 15 anos dentro da igreja, 40 anos, 300 anos, é patrimônio histórico da igreja, mas não muda. Por quê? Porque pega a palavra, desconsidera, pega a palavra, desconsidera, pega a palavra, não honra. Quando você honra a palavra, queridos, é você praticando a palavra. Quando eu honro a palavra, é quando eu pratico a palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais. Então lá no Evangelho de João, no capítulo 14, aleluia, Deus é sempre bom, glória a Deus. Aleluia, nós vamos passear um pouco hoje pela palavra. Capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 14. Aleluia. Quantos já pediram alguma coisa a Deus aqui? Faz um sinal com a mão. Deixa eu fazer com a mão e com o pé. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 14 do capítulo 14 de João. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o... Jesus estava dizendo: se você pedir alguma coisa em meu nome, eu faço o quê? Farei. Tudo bem, fecha sua Bíblia. Aí você pensa e diz assim: tudo bem, mas eu estou pedindo coisas a Deus e Deus não está fazendo. Eu estou pedindo coisas a Deus em nome de Jesus, mas essas coisas parecem que não acontecem. Mas se nós continuarmos, o versículo vai dar a base para que essas coisas aconteçam, amém? Versículo 15: se me amais. Agora o negócio já ficou mais difícil, porque era só pedir a Deus em nome de Jesus e Ele respondia. Agora Ele já está dizendo assim, uma condição: se me amais, guardareis os meus mandamentos ou as minhas palavras. Aí o negócio está ficando mais apertado para nós. Porque quando eu orava a Deus e dizia assim: Pai, em nome de Jesus me dá isso, a responsabilidade estava sobre Ele em dar. Mas agora Ele está dizendo assim: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras ou os meus mandamentos. Você está comigo? Vê comigo o versículo 21. Versículo 20, ainda do capítulo 14. Aquele dia, ou naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 21.
Aquele que tem os meus mandamentos, você tem os mandamentos? Os mandamentos são as palavras, amém? Aquele que tem os meus mandamentos ou as minhas palavras e faz o quê? E os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. A palavra manifestar quer dizer assim, eu vou tirar a cortina e vou se fazer conhecido para essas pessoas. Amém? Eu vou tirar tudo aquilo que impede de me conhecer e eu vou fazer com que as pessoas me conheçam através delas conhecerem a minha palavra, porque aqueles que guardam a palavra é aqueles que amam ao Senhor. O que é que eu quero te motivar nisso? Eu quero te motivar a ser uma pessoa extremamente conhecedora da palavra, mas extremamente praticante da palavra. Amém, queridos? A Bíblia fala, não vos faltam muitos mestres. Paulo falando para o pastor Timóteo, ele disse que existem muitos mestres, muitos sabedores da palavra. Nada contra, somos a favor do chamado, ou do ofício, do dom ministerial chamado mestre. Somos a favor disso, o Verbo da Vida é uma igreja que estimula o ensino. Mas sabe, queridos, que o ensino sem uma prática não passa apenas de letras ou de palavras que foram soltas. Mas se não houver uma prática, queridos, isso não traz para a nossa realidade, não vira vida, não vira ação, fica apenas em letra. Você está comigo? Eu quero te motivar, queridos, pela palavra do Senhor, a você andar na palavra, a eu andar na palavra, a andarmos na palavra, queridos, a cada dia, a nos esforçarmos. Saulo, eu não consigo cumprir tudo, eu também ainda não. Mas nós não desistimos, nós ainda estamos, queridos, cumprindo a cada dia. Porque nós não estamos no estado de perfeição, vai chegar ainda, mas agora não. Enquanto isso, querido, nós iremos lutar contra o desejo da nossa carne, dia após dia, sim ou não? A sua carne vai querer pecar, porque pecar para a carne é bom. A sua carne não vai querer estar no culto, porque você está cansado, você trabalhou muito, é melhor você estar em casa. Mas o seu espírito, ele tem fome de Deus, ele almeja Deus. E sabe que os melhores cultos são aqueles quando você não queria vir, você vem. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo. Sabe o que é esmurrar o corpo? É porque a Bíblia às vezes tem uma linguagem poética, né? Por exemplo, a Bíblia fala que quando houve uma discussão entre Paulo e Barnabé, diz assim, e houve não pouca discussão. A Bíblia está dizendo, houve muita discussão, foi baixaria total. Amém? Então às vezes a gente lê a Bíblia pensando que nessa linguagem poética aí não pega algumas coisas. Então, queridos, lembre-se disso, quando a Bíblia fala sobre nós praticarmos a palavra, é que nós devemos praticar e andar naquilo que Deus diz. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Volta comigo, vai comigo agora lá para Filipenses capítulo 4. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. 6 em diante. Glória a Deus. Filipenses 4, 6, a palavra do Senhor diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Deus está dizendo o quê? Não ande ansioso. Mas Saulo, é uma conta que eu tenho que pagar, é tal situação que eu tenho que resolver. A Bíblia está dizendo, não ande ansioso. Mas você não sabe a situação que eu estou vivendo. A Bíblia está dizendo, não ande ansioso. Aí você pode dizer, mas Saulo, você não sabe as circunstâncias, você não sabe a situação, só Deus e eu sei, mas Deus que sabe está dizendo para você, não ande ansioso. Quem acredita que a palavra é a verdade? Amém. Vamos honrar isso que ele falou? Amém. Então eu não vou andar ansioso. Porque andar ansioso é andar preocupado, é andar perdendo tempo, é andar gastando as forças. Sabe que eu tenho um costume de toda quinta-feira, quando é dia de faxina aqui na igreja, lá em casa, minha esposa já sabe disso, quando é dia de faxina eu digo, não invente mais nada, não bote mais nenhuma programação, não coloque mais nada, porque hoje é dia de faxina. Por quê? Porque eu estou me preparando para aquilo que eu hei de fazer. A Bíblia diz, não ande ansioso. Quando você não anda ansioso, sabe o que acontece? Você está se preparando para que aquilo que você estava esperando aconteça na sua vida.
Mas Saulo, mas se eu ficar tentando ir atrás resolver? Às vezes, queridos, nem tudo nós temos que resolver. Eu aprendi uma coisa com a prática, com o tempo, com a maturidade vai chegando na nossa vida, a gente vai entendendo determinadas coisas, sim ou não? E antes eu achava que tudo eu tinha que resolver falando, ou eu ia atrás da pessoa, se não deixava para lá. Mas sabe, queridos, que muitas vezes você não vai resolver indo atrás, você não vai resolver querendo resolver da sua forma, com as suas próprias forças. Muitas vezes você vai resolver quando você fica em silêncio, quando você fica calado, queridos, quando você fica na sua. E Deus começa a agir em seu favor, queridos, e você vê a justiça de Deus. Ah, Saulo, mas você não sabe falar de mim, me criticaram, fizeram tudo isso. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala sobre um profeta chamado Daniel, e o nome de Daniel quer dizer Deus julga a minha causa, ou Deus é meu juiz. Isso quer dizer, queridos, que Deus fala por você, ou Deus levanta alguém para te defender no meio da multidão. Aleluia. Nem sempre você vai tentar atrás de se justificar. Eu era um camarada que gostava de se justificar nos seus mínimos detalhes. Quando tinha alguma situação, eu não é porque isso, porque aquilo outro, muitas vezes piorava, não resolvia. Mas eu aprendi a confiar no Senhor e saber que existe um agente justificador. O apóstolo Pedro, ele diz assim, irmão, se vocês sofrem fazendo o bem, dê graças a Deus. Ele diz, se você sofre sem ter culpa, ele diz assim, resumindo, ele diz assim, se você sofre perseguição sem ter culpa, ele diz assim, você está passando a mesma coisa que o Senhor Jesus. Ele diz, agora se você sofre tendo culpa, tenha cuidado, você precisa se consertar. Mas sabe, queridos, quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, a Bíblia não está falando de você ficar ansioso na hora de uma situação, ela está falando de uma prática, de alguém que anda ansioso todos os dias, mesmo crente, porque essa carta foi escrita para crente. E como eu não vou andar ansioso? A Bíblia não ia dizer para você não andar e não ia mostrar como. Amém? Deus é justo. Já pensou eu cobrar de você uma coisa que eu não te ensinei antes? Eu digo, rapaz, você tem que saber fazer tal coisa, e eu não te ensino como fazer e cobro, e você ainda sofre o castigo por causa daquilo dali. De forma nenhuma, queridos, tudo que a Bíblia fala, o que Deus ensina, para que nós venhamos a praticar, Ele ensinou antes. Ele disse, esse é o caminho. Até quando o homem estava com a natureza caída, com a natureza de pecado, através do Velho Testamento, Deus falou, através de Moisés, dizendo assim, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte. Deus podia dizer assim, e ponto final, se virem. Mas Deus é tão amoroso, queridos, que Deus disse assim, escolhe pois a vida, para que vivas. Queridos, Deus é tão poderoso que Ele dá para nós ainda um manual de como viver bem e Ele ainda dá uma dica. Aleluia. Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, diga tudo. Porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aí ele fala pela oração e pela súplica. Sabe que há uma diferença de oração e súplica? Amém? Súplica dá uma ideia mais de desespero, né? Acaba vai suplicar a Deus. Aí ele diz, com ações de graças. O versículo 7, ele continua, e a paz de Deus, que faz o quê? Excede todo o quê? Entendimento. Guardará quem? O vosso coração e a vossa? Em Cristo. Deus está dando um princípio. Ele vai detalhar mais ainda, calma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí agora ele vai dizer assim, como eu não devo andar ansioso de coisa alguma? Ele fala, em tudo porém. Eu devo fazer conhecido diante de Deus, pai, a situação é isso, eu não estou conseguindo pagar meu carro, eu não estou conseguindo pagar tal coisa, estou preocupado com meu filho, é assim, assim, assim. Faça conhecido diante de Deus. Sabe que às vezes nós fazemos conhecido diante das pessoas, falamos lá, isso tu não sabe o problema que eu estou vivendo, mulher, aí fala para outra, fala para outra, fala para outra pessoa. E aí está conhecido diante das pessoas e todo mundo está sabendo que você está no problema. Mas a Bíblia está dizendo assim, faça conhecido diante de Deus, através da oração e da súplica. Aí ele diz, quando você faz isso, ou você entrega a Deus, e a paz de Deus, glória a Deus, queridos. Sabe que a ansiedade, ela vem na sua mente, amém? E você começa a pensar um monte de coisa, tem gente que fica até sem dormir, porque não consegue parar de pensar. São tantos pensamentos, pensando em pensar, que tanto não consigo parar de pensar, é pensando demais. Mas sabe, queridos, que a Bíblia diz assim, e a paz de Deus,
que excede todo entendimento. A paz de Deus que vai além daquilo que nós estamos preocupados. A paz de Deus que excede, que é acima, que é maior do que toda preocupação. Aleluia. Vai fazer o quê? Guardará o nosso coração, o nosso espírito e a nossa mente, alma, em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, Deus está dando um princípio para você não andar ansioso, ou para você praticar essa parte da palavra. Você deve fazer conhecido diante de Deus e simplesmente descansar, porque quando você faz isso, a paz de Deus tomará conta do seu coração e da sua mente, dos seus pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Aí você vai dizer, sim, mas tudo bem, eu quero saber a prática, o dia a dia, como é que eu faço isso? Ele vai dizer agora, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Sabe, queridos, que às vezes nós oramos diante de Deus, mas os nossos pensamentos estão sendo ocupados com situações. E a Bíblia está ensinando a você como não viver uma vida preocupado. Pegue a palavra de Deus e pense no que é bom, no que é puro, no que é justo, no que é fiel, no que é amável, no que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, pense nisso. Mas eu não consigo porque o pensamento contrário vem. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia não está dizendo que você vai pensar a pulso, a Bíblia está dizendo que ocupe o vosso pensamento. Para ocupar o pensamento tem que desocupar com outro pensamento. Você tira aquele pensamento que está ocupando um lugar e coloca outro. E aquele pensamento antigo vai insistir em ficar naquele lugar. Você vai dizer assim, seu lugar não é esse, porque esse lugar aqui já pertence a outro pensamento. E quando nós vamos fazendo isso, exercitando, aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 9, aleluia, Deus é fiel. Versículo 8, ele está ensinando. Versículo 6, ele diz como você não deve andar. Versículo 8, ele diz como você deve andar. E o versículo 9, ele diz agora como você deve proceder. Amém? Quando é na parte da teoria, querido, nós nos animamos, sabe por quê? Porque é só teoria. Paulo está ensinando como pensar. Tudo bem, eu tenho que pensar em tudo que é justo, tudo que é fiel, tudo que é verdadeiro, tal. Agora ele vai dizer agora como andar. Amém? Versículo 9. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes. Você entende comigo que ouvistes é uma pregação? Alguém ouviu, ou esse pastor aqui ouviu Paulo pregar? Amém? O que ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E olha para cá, ele diz, se você praticar, o Deus da paz vai ser com você. Queridos, Paulo está ensinando como pensar e como praticar. É praticamente o princípio do evangelho, é pensar certo e consequentemente você vai falar certo, você vai andar certo. E aí nós iremos provar das coisas certas da parte de Deus. Porque estamos considerando a palavra, estamos pensando na palavra, estamos meditando no livro dessa lei. Sabe, queridos, não é que você vai se desligar das coisas naturais, não vai mais trabalhar, não vai fazer mais nada, vai ficar só assim, eu quero saber da Bíblia. De forma nenhuma, queridos. Sabe o que é? Você no seu trabalho, você fazendo as suas coisas, você conectado em Deus, pensando nas coisas lá do alto. É você pensando naquilo que Deus falou a você há semanas atrás. Sabe que você vai evoluir mais, presta atenção e não me entenda mal. Você vai evoluir mais meditando na palavra do que lendo. Sabia? Mas para você meditar, você tem que ter lido. Para poder entrar. Tem gente que pega, para e lê a Bíblia quase toda. E às vezes vive uma vida miserável, queridos, não consegue viver a plenitude daquilo de Deus, sabe por quê? Porque não medita. E Deus, através de Paulo, falou assim, Timóteo, medita nestas coisas. Porque você fazendo isso, você será bom ministro. E a palavra que você pregar, e ele será alimentado na boa doutrina, e ele diz, você será bom ministro, e a palavra que você pregar vai salvar a ti e aos que te ouvem. Paulo está dizendo assim, a palavra que você pregar, Timóteo, vai transformar a sua vida, as pessoas vão ver em você, vão ouvir de você e vão praticar, e o Deus da paz que é comigo vai ser com você. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus é bom demais, queridos.
Às vezes nós não entendemos porque não vivemos muitas coisas de Deus, por falta de prática da palavra. Queridos, se Deus diz, não mentais uns aos outros, então a regra é, vamos lá, fazer um curso de teologia, doutorado, mestrado em faculdade teológica, para entender o que é que o texto no hebraico, grego, aramaico, todo o ai que tiver, para a gente entender o que é que ele está dizendo, não mentais. Precisa disso, queridos? Ele está dizendo, não minta. E quando nós não mentimos, nós estamos praticando a palavra. E quando estamos praticando a palavra, o Deus da paz é conosco. E as pessoas vão nos ver no dia a dia. E vão olhar e vão dizer assim, rapaz, você é diferente porque você não mentiu. Todo mundo mente, aqui é normal todo mundo mentir, mas você é diferente. Porque Deus falou, não minta. Aí você, não vou mentir. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 em diante. Aleluia, Deus é fiel. Diga, eu amo a palavra. Aleluia. Eu quero mexer com você mesmo, eu quero afrontar você, eu quero que você olhe nos meus olhos, eu quero olhar para você também e dizer coisas da palavra, amém? Glória a Deus. Aleluia. Xaramanaia. Eita, Deus é bom em todo o tempo. Sabe, queridos, eu ouvi uma coisa que eu achei interessante. Aquilo que não te afronta, não te faz crescer. Tem pessoas que acham que vai chegar um tempo onde vai viver num comodismo tão grande, onde não vai precisar nem exercer fé, onde as coisas naturalmente vão acontecer, e ele vai cantar aquele hino mundano que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nunca isso vai acontecer, amém? Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter que viver uma vida de fé. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos estar enfrentando situações, mas lembrando que em todas elas nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Nós temos da parte de Deus, querido, tudo no que diz respeito à vida e à piedade. Ele já não tem nos dado, Ele já tem nos doado, amém? Vamos lá, estamos falando sobre praticar a palavra, sobre honrar, sobre você valorizar a palavra. Romanos capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Romanos 12, 1. Deixa eu só te explicar uma coisa, você já percebeu que quando está tudo bem, quando você para ouvir a palavra, já percebeu que dá sono, dá uma coceira, dá uma agonia, dá sede, dá vontade de fazer outra coisa, já percebeu? Já percebeu, sim ou não? Ou só comigo acontece? Eu tive que me policiar há um tempo, cerca de 2 meses atrás, onde todas as vezes que eu sentava ali para ouvir a palavra de Deus, eu ficava tão conectado nas coisas que estavam acontecendo por fora, que eu estava aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas eu estava com minha mentalidade pensando em outras coisas. Aí eu falei para minha esposa, eu disse assim, vamos cultuar, desconecta de tudo e cultuar. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos aqui olhando para frente, dando amém e rindo para as pessoas, mas estamos pensando nas coisas lá fora. A Bíblia fala sobre trazer cativo o pensamento, trazer preso o pensamento com a palavra. Você traz ele preso, o pensamento quer ir lá para fora, você vem para cá, rapaz. Quem manda sou eu, o Espírito. E você vai cativando e ele vai ter que ouvir a palavra no seco. Aleluia. Isso é considerar a palavra. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu para os pastores lá em Filipos, porque a igreja de Filipenses teve outros pastores. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que façam o quê? Apresenteis o vosso o quê? Corpo, por sacrifício. E esse sacrifício ele deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Sabe o que quer dizer racional? Com entendimento. Por isso que eu falei sobre essa questão de trazer o pensamento, trazer a sua mente para cá. A Bíblia fala, rogo-vos, pois, irmãos, que Deus apresente o vosso corpo. É assim que está na Bíblia? Apresenteis, está falando você, nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus. Como? Por sacrifício. Sabe o que é sacrifício? Quem sabe? Algo que dói, que precisa de força, de esforço. Apresentar o seu corpo a Deus por sacrifício quer dizer assim, ele não quer morrer, mas ele vai ter que morrer. Glória. O mesmo Paulo diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena.
Sabe o que é? O seu corpo ele quer continuar vivo. Vivo em que sentido? Nas obras, nas práticas errôneas. E você pega o seu corpo e diz assim: você vai ter que morrer, rapaz. Porque quem manda aqui é o meu espírito, sou eu, o eu verdadeiro. E você sujeita e você coloca o seu corpo em submissão. E você diz assim: você vai orar. E ele quer se encostar, e você vai orar em pé. Eu vejo isso nos jovens, queridos. Quando nós colocamos, essa semana eu coloquei quase 1 hora para a gente orar em línguas. E quando começa é aquele fogo todo, sim ou não? Começa a... E aí vai embora. E vocês, rapaz, o negócio vai pegar fogo. Daqui a pouco... Aí depois fica... Nós temos que ter uma constância na palavra, amém? Por quê? Para que possamos viver e experimentar essa palavra. Aí o que acontece? O corpo não quer, você diz, você obriga, você vai. Quantas vezes, queridos, em vários estudos da Bíblia que eu ia fazer, queridos, o meu corpo queria dormir, eu estava cansado, eu estava com sono, isso é justo, é certo, todo mundo tem direito ao descanso. Mas eu disse, tem a vida toda para ele descansar, ele quer descansar na hora de ler a Bíblia? Já percebeu, não é assim, pastor? Tem tanto tempo para descansar, mas na hora de ler a Bíblia dá um sono, dá uma vontade de dormir. Igual minha mãe dizia, ainda diz, né? Minha mãe diz assim, olha, não existe remédio para dormir melhor do que a Bíblia. Eu pensei que ela estava falando fé, mas não, é que ela disse que toda vez que começa a ler, dorme. Mas sabe por quê, queridos? Nós brasileiros, nós não estamos habituados à leitura. E ficamos muito com aquilo que o povo fala. Tu ouviu falar? Brasileiro é assim. Falaram tal coisa que ia acontecer, aí o pessoal começa a divulgar, porque falaram. Mas quando nós vamos para a palavra e vamos considerar aquilo que Deus fala, deixa eu te dizer, naturalmente, esquece o lado sobrenatural, naturalmente a leitura vai melhorar a tua forma de falar, tua forma de escrever, tua forma de se apresentar diante das pessoas, sim ou não, professora? Espiritualmente, vai alimentar o teu espírito, vai te fortalecer para as ciladas do inimigo, para o dia mau. Você vai estar cheio da palavra, quando o dia mau vier, você vai permanecer firme, inabalável. Aleluia, vamos continuar lendo o texto. Diga, Deus é bom. Diga, eu amo a palavra. Queridos, quando eu começo a meditar na palavra, queridos, meus olhos se enchem de lágrimas. Porque eu sei, queridos, o quanto essa palavra é poderosa, e eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei a condição miserável que eu vivia. Vamos lá, versículo 2. Ele diz, apresente o seu corpo como sacrifício, não é isso? Ou seja, você apresenta a Deus, você mesmo é o sacerdote de você mesmo, amém? Que apresenta. Ele diz no versículo 2, e agora você vai fazer o quê? Não vos conformeis, a palavra conformar quer dizer não entre no esquema, ou não se amolde com este século, ou era, ou estilo de vida. Aí ele fala, mas, no lugar de você se conformar com as informações que estão aí fora, Saulo, subiu gasolina, subiu isso, subiu aquilo outro, só não sobe salário. E as pessoas, tá ruim, e vai ficando mais ruim ainda. Mas a Bíblia está dizendo, tá vendo tudo isso aí? Não se conforme. Seja um inconformado com as coisas que o diabo está falando. Aí ele diz, não vos conformeis com este século, ou era. Sabe que o Deus ou o governador desse século é Satanás? Como a Bíblia fala? Quando a Bíblia fala, não vos conformeis com este século, está dizendo, não se conforme com aquilo que Satanás está dizendo. Você está comigo? Aí ele diz, mas no lugar de você se conformar, mas, ele diz, para que experimenteis. Você não vai se conformar para que, ou não, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, eu e você e eu, amém? Não é Deus quem vai me transformar, Ele fez isso no novo nascimento, nós iremos nos transformar como? Pela renovação. Renovação dá a ideia de colocar coisas novas, sim ou não? Mas quando fala sobre renovar um móvel da sua casa, dá a ideia que tem um móvel velho e você quer fazer o quê? Renovar. Se é um sofá que desgastou, você quer colocar uma capa nova, você quer cobrir, você quer renovar. Parece com o que Paulo falou lá em Filipenses, sim ou não? Ele diz, ocupe o vosso pensamento com tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável.
Então, como é que eu vou me renovar a cada dia? Aí ele fala: e transformai-vos pela renovação da vossa mente, ideia, pensamentos. E quando eu renovo a minha mente, renovo as minhas ideias, renovo os meus pensamentos, eu vou poder fazer o quê? Experimentar. A palavra experimentar quer dizer degustar, sentir o gosto. Aleluia. Quando eu não me conformo com o estilo desse mundo e renovo a minha mente com a palavra, eu vou sentir o gosto daquilo que é da parte de Deus, bom, agradável e perfeito. Aleluia. Sentir o gostinho a cada dia do cuidado do Pai. Por quê? Porque eu estou renovando a minha mente. Não estou conformado, eu sou um inconformado com aquilo que Satanás está dizendo, e eu estou renovando a minha mente, e eu estou experimentando, sentindo o gosto, o sabor, o cheiro daquilo que é bom, agradável e perfeito. Aleluia. Ah, Saulo, eu estou há 500 anos na igreja, mas só vivo doente. Renova a sua mente. Pratique a palavra. A prática da palavra, queridos, vai fazer com que andemos em saúde divina. Às vezes nós falamos assim: mas eu estou 500 anos, acontece, estou tanto tempo, escuto a palavra direto, e por que as coisas não mudam? Simplesmente porque para praticar e receber a cura para você leva um tempo. E as pessoas não querem investir tempo naquilo que vai demorar. Hoje as coisas são rápidas demais. E as pessoas querem fazer tudo igual um e-mail. Mandou, chegou. A palavra de Deus, ou as coisas de Deus, queridos, levam um tempo. E você vai meditando, e vai praticando, e as coisas começam a se manifestar. É mais fácil é mais firme você receber uma cura através da palavra, você mesmo buscando, do que através de uma oração por um pastor. Eu creio, eu oro por cura. Mas se você fica com mais firmeza, não é assim, pastor? Com mais firmeza, quando você mesmo vai lá, busca na fonte, você crê e você recebe para você. Porque crer pelos outros é mais fácil, agora crer para você o negócio fica mais estreito. Exige uma dedicação maior, um tempo maior. Amém? E quando você crê para você, você vai poder crer para as outras pessoas, porque você é uma testemunha daquilo que a palavra faz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é perfeito. Amém. Aleluia. Diga: eu amo a palavra. Vai comigo lá para o Salmo 119. Querido, o Salmo 119 é um salmo que exalta a palavra. Do versículo 1 até o final do versículo, final do capítulo, lá no 176, você vai ver 176 versículos exaltando a palavra. Será que a palavra é poderosa, queridos? Aleluia! Deus é bom. Salmo 119, abre comigo, vamos passear por ele, por algumas passagens aqui, no versículo 9 em diante. Salmo 119, versículo 9. Diga: eu amo a palavra. Ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Ele faz uma pergunta, amém? De que maneira o jovem, no Salmo 119, versículo 9, poderá guardar puro o seu caminho? Caminho da ideia de vida, de andar, de praticar, de todos os dias, de dia a dia, sim ou não? Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele diz, ele mesmo responde, o próprio Davi: observando, segundo a tua palavra. Eis aí o princípio. Ah, não, está chegando o carnaval agora, eu vou atrás do trio elétrico porque está dizendo que só não vai quem já morreu. Eu estou vivo ainda, mas você já morreu, amém? E a sua vida está oculta com Deus. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, iremos nos manifestar com Ele. Aí ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras. Qual o propósito dele guardar a palavra no coração? Para não pecar contra ti. Queridos, quando nós absorvemos a palavra, vem até a nossa mente, desce para o nosso espírito, para o nosso coração, vira convicção, vira realidade. Ainda que se levante 10 mil pessoas, pode levantar ateu, ateia, tudo que você imaginar de eia, você vai continuar crendo na palavra, porque ela está no seu espírito.
Ela está na sua boca, ela está no seu coração. E essa é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Vamos lá. Abre comigo ainda nos Salmos. Versículo, você vai ver o salmista exaltando a palavra, versículo 43. Aleluia. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. Versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos, ou a tua palavra. Versículo 72. Para mim vale mais a lei ou a palavra que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Oh, queridos, quantos de nós, queridos, podemos dizer isso com toda convicção? Senhor, não tem o ouro, a prata, as riquezas desse mundo, as coisas naturais. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua palavra para mim vale muito mais do que isso. Aleluia. Às vezes, queridos, estamos falando isso de boca, mas a nossa prática está sendo diferente, porque idolatramos o nosso carro, idolatramos o nosso transporte, idolatramos aquilo que é natural. Mas Deus está dizendo assim, a minha palavra ela é mais preciosa do que o ouro e a prata. Aleluia. Do que qualquer outra riqueza desse mundo, queridos, a palavra é mais preciosa. Aleluia. Oh, glória. Versículo 103. Aleluia. Esse salmo, queridos, se você puder ler em casa, é todinho exaltando a palavra. Ele diz no versículo 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele está falando que a palavra de Deus é doce mais do que o mel. Por quê? Porque ele dava crédito à palavra. 119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vê comigo ainda o versículo 137. 140, o versículo. Ele diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. E eu vou ler esse último aqui, versículo 165, que é um dos que eu mais gosto. Aleluia. Ele diz assim: grande paz tem os que fazem o quê? Os que amam a tua lei ou a tua palavra. Aí ele fala: para eles não há tropeço. A Bíblia está falando que quem ama a palavra tem grande paz. E diz: e o fato de eu amar a palavra e ter grande paz, eu não vou tropeçar em tempo algum. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra. E vamos finalizar com Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Mateus 7, 24 em diante. Vamos nos manter, queridos, firmes na palavra, em tempo e em fora de tempo. Faça chuva ou faça sol, esquente ou faça frio, a palavra é primazia. Aconteça, separou, está devendo, acabou o namoro, começou a namorar, a palavra é primazia. Sempre, sempre, em todo tempo. Eu aconselho, queridos, a alguns jovens, novos convertidos, e eles não têm muita, no início você não tem muita firmeza na palavra, porque não tem ainda uma certa maturidade. Eu aconselho eles a não namorar, mas eles ficam livres, namora se quiser, mas eu aconselho a não namorar, sabe por quê? Porque como não tem firmeza ainda, não tem raízes, quando aparecer uma namorada ou um namorado, a primeira coisa que vai fazer é tirar o foco daquilo que ele estava buscando e ir atrás da namorada. E esquecer a palavra de Deus. Naturalmente isso acontece. Acontece com todo mundo, comigo não. Olha que eu já experimentei isso na pele. Queridos, temos que ficar com a palavra. A palavra é primazia em todo tempo. Em todo tempo. Queridos, eu amo mais a palavra do que amo minha esposa. Por mais que eu ame minha esposa, mas eu amo mais a palavra. Sabe por quê? Porque foi a palavra quem me salvou, foi a palavra quem me resgatou, foi a palavra quem firmou meus pés. Queridos, foi a palavra que veio até essa terra e morreu lá na cruz. Foi a palavra que ressuscitou o Espírito de Jesus.
Foi a palavra que trouxe vida para o meu espírito. É a palavra que me sustenta a cada dia. Então eu não vou trair a palavra, porque eu sou casado com a palavra. E eu não vou trair a palavra em tempo nenhum. Aleluia. Aleluia. Deus falou através de um profeta, e há de ser que viria um tempo onde eu mesmo, Senhor, tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, e as minhas palavras eu iria imprimir nos seus corações. Então, queridos, quando nascemos de novo, nós nascemos com a palavra de Deus. Por isso que nós temos mais fome da palavra. Por isso que quando nós éramos ímpios, que íamos ler a Bíblia, a gente dizia assim, é tanta coisa difícil, um nome difícil, um tal de Gálatas, um tal de Gênesis, um tal de Gênesis, um tal de onosífero, sei lá, um negócio desse aí. Um negócio difícil, eu sei lá o que a Bíblia está querendo dizer. Mas quando você recebe a vida de Deus, a palavra dele é imprimida no seu coração e os seus olhos abrem e você consegue compreender a palavra. E você diz, você percebeu o que é que está dizendo isso? Exatamente, porque a luz e o entendimento e a revelação para compreender já estava dentro de você. Aleluia, aleluia. Vamos lá, ler o 24 para a gente terminar. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, o louvor pode vir, o teclado só Fábio, por favor. Todo aquele que ouve as minhas palavras, então escuta aí, Jesus está falando sobre quem está ouvindo a palavra, amém? Todo aquele que ouve as minhas palavras, ou estas minhas palavras, e as pratica, agora ele está falando de duas condições, quem ouve e quem pratica. Então ele não vai estar falando de quem não ouve e quem não pratica, agora não, amém? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Diga, eu sou prudente. Aí ele fala que esse homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, e caiu a chuva. Espera aí, para alguém que ouviu a palavra e praticou, caiu o quê? As chuvas. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Isso quer dizer que o fato de você ouvir a palavra e praticar, você não está isento de passar por dificuldades. Amém? Vamos continuar. E não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, já percebeu que as duas pessoas também ouviram? O que ouviu e praticou e o que ouviu e não praticou? Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha para cá, queridos, preste atenção. A circunstância veio para quem estava ouvindo e praticando, e veio para quem estava ouvindo e não praticando. Qual a diferença? É que quem estava praticando permaneceu firme. O nó arrochou, o caldo engrossou, mas ele não desistiu, porque ele estava firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Aquele que apenas ouve e não praticou, vieram as mesmas circunstâncias que vieram para quem praticou. A diferença é que ele não tinha estrutura. E quando chegou o dia mau, quando chegou as circunstâncias, quando chegaram as dificuldades, vacilou, desistiu, caiu. Sabe por quê? Porque ele era apenas um ouvinte, mas não era praticante. Aleluia. Eu quero, queridos, motivar você, nos motivar a praticarmos a palavra, a pegarmos essa palavra que nós já ouvimos todos os dias e praticá-la dia após dia. E assim, queridos, nós iremos edificar, seremos semelhantes àquele homem prudente, iremos edificar a nossa casa sobre a rocha. E eu vou te dizer uma coisa, pode vir dificuldade, pode vir circunstância, pode vir problema, pode vir o que for, eu não me abalo. Todo mundo se abala, todo mundo desiste, eu permaneço fincado na palavra. Por quê? Porque eu pratico. Queridos, eu quero motivar você a praticar essa palavra a cada dia. E você vai experimentar, sentir o gostinho daquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus.
Glória a Deus.